Vocês querem saber sobre 6 características que toda pessoa possui quando está totalmente apaixonada? Se vocês quiserem saber sobre o tema, esperem o sinal da vinheta. Quais são as 6 características que toda pessoa tem em comum quando está amando? O interessante, quando falamos do comportamento humano, vemos que as fragilidades emocionais de uma pessoa pode ser até mesmo tão intensas que dentro de um relacionamento ela se torna uma espécie de, vamos dizer assim, uma dependência emocional, tendo uma atitude totalmente obsessiva, E nessas horas, as pessoas não observam, daquilo que elas chamam praticamente de amor, que nessas horas vira um caso de um sentimento que é totalmente doentio, deixando o que era até mesmo saudável de lado para dar espaço, na verdade, a certos comportamentos, que prejudicam um ao outro, Ou seja, uma pessoa totalmente obsessiva, ela tem um desejo avassalador de possuir e proteger o comportamento do companheiro ou da companheira, e até mesmo não sabendo lidar com a rejeição. Então, quando a pessoa não consegue lidar bem com a rejeição, a pessoa não consegue, na verdade, identificar o que é o amor. Ela está muito mais para a dependência financeira do que para o amor em si. Interessante que todas as pessoas que temos um certo relacionamento, nós temos uma espécie de medo de perdê-la, porque você tem um carinho, um apreço, então essa pessoa se torna totalmente especial para você. Então, com isso, na verdade, temos já esse processo de empatia, Pensamos no outro como se fosse a nós mesmos, Então, o amor ele está verificado numa espécie de projeção, na verdade, Porque uma pessoa, por exemplo, que se ama praticamente irá amar o outro, mas uma pessoa que não tem uma autoestima muito bem formada, na verdade, ela vai sempre ter uma obsessão acerca do outro. Então, com isso se gera algumas características, na verdade, de que todas as pessoas que estão se relacionando entram nessa espécie de obsessão ou neurose. A primeira delas seria a tensão constante de quando a pessoa está totalmente longe. Então, essa insegurança insaciável, ela remete a uma característica de obsessão, que se forma pelo companheiro. Então, a pessoa está sempre tensa com isso, na verdade. E ela não consegue lidar bem com esses sentimentos, e com isso ela vai gerar o segundo aspecto, que é um ciúme excessivo, e totalmente sem motivo. E esses episódios de ciúme, que é totalmente explosivo, ele é totalmente excessivo porque está cabendo dentro da neurose da própria pessoa. É uma insegurança que ela tem consigo mesma, e do qual ela vai cobrar o outro, para que o outro cubra as suas expectativas que ela tem acerca do outro. Então, com isso, na verdade, a pessoa é totalmente sufocante, porque como a mesma não percebe um relacionamento mais perene, mais calmo, para essa pessoa tudo é totalmente excessivo, totalmente forte, totalmente visceral. Então, para essa pessoa, essa relação é totalmente visceral. Então, ela sempre está dividida entre a paixão e o ódio. Então, porque o ódio é uma das características da paixão, na verdade,
porque é uma espécie de possuir o outro. É por isso que a palavra paixão vem do grego pathos, que significa também doença. Por isso que vem a palavra patologia, né? E com isso, né, com esse desejo totalmente excessivo e sem motivo, esse ciúme totalmente excessivo e sem motivo acerca do outro, vai gerar a terceira característica, que é o controle por meio de ligações e mensagens constantes, né? Então, como essa pessoa está sempre sendo guiada pelos seus próprios medos, pelas suas próprias frustrações, ela sempre terá a sensação de que o outro está traindo, e com isso ela fica ligando para o outro constantemente, saber o que ele ou ela está fazendo. Então é por isso que a pessoa vai cobrando do outro gradativamente a atenção, por mais que o outro a dê. Mas para essa pessoa que está totalmente neurótica nesse relacionamento, a atenção do outro nunca é totalmente plena para ela, porque essa cobrança que ela tem do outro é relativa à sua própria frustração. Então o outro muitas vezes pode dar em excesso e ela pode cobrar até muito mais daquilo que o outro pode lhe dar. Porque se a pessoa tem algum espaço mínimo de responder uma mensagem por e-mail, né, por Messenger, meia hora ou uma hora, a pessoa vai entrando em neurose, né? E a pessoa entra em compulsão até e fica ligando constantemente. E com isso vai guiar também um quarto aspecto, né? Que está dentro desse clivo, né? Que é os questionamentos invasivos e de conversas agradáveis. Então, qualquer lapso dentro desse tempo que ela entende que o outro, né, está traindo ou está traindo, essa pessoa sempre vai questionar, não vai ter uma conversa. Onde você esteve, com quem você esteve, que horas você foi e por que você demorou quando eu mandei uma mensagem para você, com quem você estava conversando, sabe? Então a pessoa tem uma insegurança tão grande que ela vai querer mais informações, mas por mais que as informações que o outro passe para ela, sempre vai suscitar mais questionamentos, porque uma pessoa, né, que é totalmente obsessiva, ela sempre quer saber o motivo de tudo. Então ela vai entrando numa espécie de um poço totalmente sem fundo, né? Sempre vai querer saber o porquê, e a outra pessoa vai se cansando, e com o tempo essa pessoa se distancia dessa relação. E o quinto aspecto seria que esse sentimento, né, que a pessoa tem de medo constante, de perda, mesmo que a pessoa, né, esteja ao lado dele, porque essa pessoa tem uma autoestima tão baixa, na verdade, ela não se sente equiparada à situação do namorado, ou da namorada, ou do amante, ou do marido da mulher, né? Então ela sempre vai ver o outro, sempre quando olha para ela, como uma espécie de ameaça, na verdade, né? Porque ela sempre, como está totalmente fragilizada, na verdade, né, mediante as outras frustrações que teve aos outros relacionamentos, ela vai culpar essa pessoa porque que o outro está olhando. E por mais que o outro olhe por 1 segundo, 2 ou 5, essa pessoa vai entender que o seu companheiro ou a sua companheira está dando bola para que essa pessoa, né, tenha esse flerte imaginário que apenas acontece na sua mente. E o sexto e o último seria a invasão de privacidade, na verdade, né? Então essa pessoa ela vai pegar informações, né, do seu companheiro ou da sua companheira acerca do trabalho, acerca da escola, acerca dos amigos, para começar a saber a história de toda essa pessoa, vai querer saber o histórico, vai querer questionar, mas apenas para sustentar uma neurose que ela está fadada a acreditar. Se essa pessoa não a frustra, ela tem a necessidade de encontrar para mostrar que ela está certa
dentro da sua neurose, dentro dessa sua obsessão, mesmo que ela não o perceba. Porque se uma certa feita, uma pessoa cometer um deslize, ou o companheiro ou companheira, ela vai falar assim para ele ou para ela, né? Eu sabia que você ia fazer isso uma certa feita. Porque, na verdade, não é que o outro pode fazer ou não, porque as pessoas são fadadas pelos relacionamentos, né? E a pessoa interpreta de um relacionamento de acordo com o seu histórico. Então a pessoa que sempre foi frustrada, ela sempre vai esperar a frustração do outro, o que é tipicamente humano. Mas a situação, quando ela é totalmente patológica, é quando essa mesma, ela transfere a sua insegurança para o outro, e como se o outro, né, fosse responsável para manter a sua própria segurança acerca de si. Então, como uma pessoa não se controla, na verdade, dificilmente, na verdade, ela vai ter um relacionamento saudável com o outro, porque ela vai querer controlar o outro. Como eu não consigo controlar os meus sentimentos, e eu acredito que o outro é a causa, né, de eu ter essas crises, eu sempre vou culpar o outro de acordo com as suas próprias neuroses, ou com as minhas próprias neuroses. Então, essas são as 6 características de toda pessoa tem em comum, na verdade, quando está se apaixonando na realidade. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou passando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, né? Aperte o botão do joinha, né? E eu agradeço o carinho e a atenção de todos que fez esse canal chegar a 1000, né, membros. Para mim é algo, sabe, assim, não tenho palavras mesmo para agradecer o carinho, né, e o apoio que vocês dão acerca dos vídeos que eu estou fazendo, e sabe, me ofertando, na verdade, a atenção de vocês, né, mediante o trabalho que eu faço com maior apreço. E com certeza, na verdade, virão mais vídeos ainda sobre outros temas também, no qual que eu vou falar não só de narcisismo, mas também de teorias acerca do comportamento e sobre filosofia também. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, e até a próxima.